campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, onde nos caiu aqui o item 19 e 20. É permitido repreender os outros, e o item 20 é permitido observar as imperfeições alheias. Então, como são dois itens que se relacionam, né, e são dois itens pequenos, nós vamos ler esses dois itens e fazermos os comentários. Então, o item 19, é permitido repreender os outros? Se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender seu próximo? Essa foi a pergunta que foi feita, né? E aí foi respondido: certamente que não é essa a conclusão a ser tirada, pois cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e principalmente pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou a proteção. Por isso, essa repreensão deve ser feita com moderação, com um objetivo útil e não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse caso, a repreensão será sempre uma maldade. A censura feita com moderação é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis, e ainda mas a repreensão que se faz aos outros deve ao mesmo tempo ser dirigida a nós para ver se também não a merecemos. Como é que nós vamos repreender o próximo, né? Diante da nossa, vamos dizer assim, da nossa falta ainda, né, de moral, que nós falamos, né, que a nossa dificuldade ainda de termos a condição de saber como repreender. Então, às vezes a gente se questiona, né? E pela falta de nós não termos superado, provavelmente, também as diferenças que os outros têm. Então, por isso essa pergunta é muito pertinente, né? Ninguém tem o direito de repreender seu próximo se ainda somos imperfeitos? E os espíritos superiores são muito claros nessa relação, né? Nós temos o dever, né, de fazer a repreensão àqueles que estão errados. Por que o dever? Porque diante de uma situação onde um irmão está errando, por que não alertá-lo de que ele está errado? Porque o Espiritismo deixa muito claro isso aí. Nós fizemos as coisas não pelo prazer de errar, nós fizemos as coisas erradas achando que aquilo está certo, né? Como somos espíritos num processo de evolução e que ainda estamos bastante atrasados nesse aspecto da moralidade, então realmente nós estamos agindo de uma forma que a gente acredita ser a melhor maneira. Então aí tomamos as nossas decisões, fizemos as coisas da maneira que nós achamos que deveria ser feito e acreditamos que aquilo é a melhor maneira, que aquilo está correto. Quando alguém vem e nos repreende diante dessa situação que nós nos encontramos e nos diz assim: olha, fulano, está errado isso, não é assim que se faz. Aí, opa, se nós estamos convictos de que estamos certos, como é que alguém vem nos dizer que nós estamos errados? Então isso causa um certo impacto, né? Principalmente que nós ainda estamos com os nossos sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, ainda bastante, vamos dizer assim, um nível bem alto, né? Então a gente não aceita, na maioria das vezes, essa diferença, não aceita essa repreensão. E
E com isso, na maioria das vezes, a gente deixa de aprender, deixa de ter uma nova visão, porque o nosso orgulho tapou, né? Ele não deixou nós enxergarmos a outra visão do outro, né? Que a repreensão, ela não é no sentido de, como diz o texto aqui, que na maioria das vezes nós acabamos denegrindo ou humilhando o outro, não. Mas se nós tivermos alguém que venha nos mostrar que estamos errados de uma forma sutil, amorosa, com conhecimento, né? Se torna muito mais fácil aceitar essa repreensão, né? Fica muito mais leve. Eu tenho a capacidade nesse instante até mesmo de raciocinar, de buscar dentro das palavras que o outro está me dizendo uma certa lógica, né? Uma certa verdade, porque ela está me sendo dita com carinho, com amor. Eu estou recebendo essa repreensão de uma forma amorosa, né? Então, é muito importante quando nós estamos nessa posição de ser repreendido e absorver aquilo que o outro está dizendo, porque em determinadas situações nós poderemos estar na situação inversa. Nós estaremos repreendendo alguém. E aí, de que forma nós estamos repreendendo? Que às vezes nós repreendemos alguém, aqueles que estão longe, que estão no nosso trabalho, que estão distantes, de uma forma às vezes muito mais sutil. E aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, a gente acaba cometendo alguns erros, né? Sendo mais ríspido, né? Sendo mais enérgico, e às vezes nós não conseguimos atingir o objetivo. Porque muitas vezes a gente fala assim: pô, fulano, mas eu já te falei 500 vezes a mesma coisa. Já te disse, já falei, já repeti, e tu continua fazendo errado. Nós não temos a visão ainda, ou alguns de nós não temos a percepção de ver que aquele ou outro tem as suas dificuldades, assim como nós temos as nossas. Mas também temos que ter em mente como é que eu estou me dirigindo a esse ente que está próximo de mim, essa pessoa que está próxima de mim, né? De que maneira eu estou dizendo para ela, estou tentando mostrar para ela uma outra visão, uma outra realidade, né? Isso vai influenciar muito na maneira como ela vai absorver, assim como influencia muito na maneira como eu absorvo quando alguém está me repreendendo, né, meus irmãos? Muito bem. Então vamos seguir aqui para o item 20, que diz o seguinte: é permitido observar as imperfeições alheias? São Luís, Paris, 1860. Aí vem a pergunta: seremos repreendidos em observar as imperfeições alheias quando disso não resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? A resposta dos Espíritos vem nos dizer: tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer tal observação com prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável observar as imperfeições alheias apenas para satisfazer nossos sentimentos de maldade e de alegria, ao verificar o defeito dos outros. Ocorre o contrário quando lançamos um véu sobre o mal, ocultando-o do público e nos limitando a observá-lo para proveito próprio, ou seja, para estudá-lo, a fim de evitar fazer
o que repreendemos nos outros. Esta observação é útil aos homens sérios que se dedicam ao estudo da moral, pois como eles descreveriam os defeitos da humanidade se não estudassem seus exemplos. Bom, meus irmãos, é permitido observar as expressões alheias, as imperfeições alheias? Com certeza, é permitido, né? Como tratava o primeiro item, nós também temos que ter uma certa coerência, né, quando estamos observando as impressões alheias, né, as imperfeições alheias. Porque as imperfeições dos outros são deles, eles ainda não conseguiram evoluir o suficiente naquele aspecto para se libertarem dessas imperfeições. Com certeza, muitos e nós também sofremos por estarmos ainda, né, com essas imperfeições, e nós precisamos mais do que nunca de alguém que venha nos orientar e não nos criticar, né? A crítica até ela pode ser feita, mas de uma forma onde eu possa orientar e possa esclarecer, né, a necessidade daquele irmão, né? Se eu vou fazer algo no sentido de prejudicá-lo, criticá-lo simplesmente por prejudicá-lo, né, mostrar a imperfeição dele no sentido simplesmente de que eu quero não ajudá-lo, mas mostrar que ele está errado, eu quero estar me sentindo superior a ele diante de uma situação que eu me julgo ser melhor do que ele. E aí, com aquela situação, com aquela imperfeição que ele se encontra, eu acabo utilizando essa situação para me sentir melhor, me sentir mais forte, me sentir superior a esse irmão. Então isso não vai ajudar ele e com certeza nem a mim, né? Porque eu não estou fazendo uma caridade, eu não estou ajudando, eu não estou ampliando a visão daquele irmão, né? Eu estou simplesmente mostrando que eu realmente também tenho as minhas imperfeições, né, que precisam ser modificadas e que eu preciso de alguém que venha me dizer que eu estou errado em determinadas coisas. Isso é muito saudável, né? É muito bom quando alguém vem te dizer assim: olha, fulano, nesse aspecto, naquele aspecto, tu errou, né? Tu cometeu um engano, tu cometeu uma injustiça, né? Tu não deveria ter feito isso por causa disso, disso e disso, né? E que tu acabou prejudicando alguém com as tuas decisões, com a tua maneira de pensar ou de ser. Então, isso vem nos trazer um reforço para a nossa realidade de espíritos, né? De mostrar que estamos melhorando, que estamos sendo testados diante das situações. E uma palavra amiga sempre é bem-vinda. Uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma orientação, né? Vamos voltar lá ao tempo do nosso Mestre Jesus, né? Como ele agia com aqueles que erravam. Ele saía criticando, ele saía condenando, ele saía dizendo que ele sabia e que ele era o melhor com relação aos outros, que ainda não conseguiam ter essa consciência. Não, ele era simples, humilde e amoroso. Se nós conseguíssemos usar esses três sentimentos para alertar, né, e mostrar as imperfeições alheias, nós estaremos ajudando e não prejudicando, né? Sinceridade, humildade, amor, isso vai fazer com que a pessoa seja mais receptiva, né, àquilo que nós temos para orientar ou para dizer, né?
É o amor, é o carinho que transforma, né? Às vezes a gente acaba nem precisando dizer nada, ficando em silêncio e mostrando o nosso afeto para aquela pessoa diante de uma situação. Essa pessoa já percebe, já recebe, né? E consequentemente ela já muda a sua maneira de pensar, ela já muda a sua maneira de ser naquele momento. Porque às vezes a gente está muito refratário a essas coisas, né? A gente não aceita, né? Não quer a orientação, não quer a ajuda, porque nós nos consideramos dono dessas verdades, né? E as verdades que nós consideramos são verdades muito relativas, né? Na situação que a gente se encontra, na evolução que nós nos encontramos, é bastante difícil a gente ter uma certeza daquilo que está certo, daquilo que realmente está errado, né? Estamos sim nos conscientizando dentro do Evangelho, né? Dentro da doutrina espírita, tomando consciência de algumas coisas, mas ainda estamos muito longe dessa verdade, né? E precisamos sempre de alguém ao nosso lado que nos diga assim: fulano, está errado, fulano, não é assim, não faz isso. E essa orientação ela tem que ser bem-vinda. Nós temos que nos despir desse orgulho, né, dessa vaidade, porque toda vez que nós aceitamos uma orientação, aceitamos que estamos errados, nós estamos crescendo, nós estamos melhorando, né? E, consequentemente, nós vamos ter a capacidade também de ajudar o outro. Porque fazer a caridade não é só material, nós sabemos disso. Fazer a caridade, na maioria das vezes, é ouvir, é orientar, é mostrar uma nova maneira de pensar, é apresentar uma oportunidade, uma nova oportunidade de escolha para muitos que não têm essa escolha. Tem muitos que pensam só de uma forma, né? E com isso eles agem daquela forma. E aí cometem os enganos, os erros, os atropelos. E a gente conseguindo perceber isso e apresentando uma nova opção para esse irmão, com certeza vai ser muito bem, né? Muito bom para ele. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos na noite de hoje, que tenham muita luz, muita paz e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site